trabalhar mais uma vez no credo assembleano. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em reverência a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17: E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo de número 18: Eu que vive e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai celestial, Senhor da glória, papai querido, esta noite, meu Deus querido, fala, meu Deus querido, nesse culto de ensinamento com o teu povo, com a tua igreja, meu Deus querido, nos preenche, meu Deus querido, do conhecimento vindo da tua parte, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Querido, nós estamos trabalhando o credo da igreja, e nós vamos hoje para a nossa quinta terça-feira. E é muito importante esse credo aqui, porque esse credo é tudo que nós acreditamos, entende? Tudo que nós acreditamos está aqui. E eu quero falar aqui sobre as obras de Cristo. A gente falou semana passada sobre o Cristo, e hoje nós vamos falar sobre a sua obra. A obra de Cristo é tão importante que existe um credo somente para ele, tá bom? E o que a gente crê sobre as obras de Cristo? Nós cremos, professamos. O que é professar? Né? Eu digo que é minha conduta, isso é professar. E ensinamos também, Então não existe outro ensino dentro da igreja evangélica Assembleia de Deus. Quero até dar um exemplo aqui de algum erro doutrinário. Exemplo, a gente ainda vai cair nisso aqui, eu ainda vou tratar sobre isso, mas muitas das vezes, quando vai se tratar de escatologia bíblica, nós somos pré-tribulacionistas. O que significa isso? Nós acreditamos na volta da igreja antes da grande tribulação. E tem gente que acredita que Jesus vai voltar depois da tribulação. Então o que acontece? Os crentes vão passar pela grande tribulação, mas a doutrina dessa igreja, crê, prega, ensina e caminha, é que Jesus vai voltar antes da tribulação. Então o que acontece? Às vezes tem tanta doutrina por aí que a pessoa acaba se enrolando. Está dentro da igreja Assembleia de Deus, mas professando, falando, ensinando outra coisa. Então o que a gente crê aqui sobre a obra de Cristo, né? Sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então vamos lá. Nós cremos e professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são vigas mestres e o pilar da fé cristã. Então a morte e ressurreição, e essa ressurreição corporal de Cristo é o pilar. Por que é o pilar, pastor? Porque distingue o cristianismo de todas as outras religiões do mundo, ok? Pois o seu fundador, o fundador do cristianismo é Jesus, ok? O seu fundador, ele continua vivo e vive para todo sempre. Aquilo que a gente leu aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Existe pelo menos as 5 maiores religiões do mundo. Não sei se você sabe disso, existe pelo menos 5. E dentro dessas 5 está o cristianismo,
mas também está o islamismo. Dentro da religião do islamismo, que é o Islã, se você for lá em Meca agora, você vai encontrar o túmulo de Maomé, simples assim. Lá está o túmulo de Maomé em Meca, está os seus ossos, até hoje está lá. Se você for, querido, na religião budista, a qual é uma religião oriental, uma religião, né, chinesa, o que vai acontecer? Se você for lá, no Japão, na China, não sei, não estou lembrado de memória, mas se você for lá, você vai encontrar os ossos de Buda, você vai encontrar o resto mortais de Buda. Então o cristianismo é a única religião que propaga o seu fundador vivo. Se você for lá em Jerusalém agora, vai ter uma placa no túmulo de Jesus, escrita em grego, em aramaico e em latim, e hoje no inglês, porque o inglês hoje ele é uma língua universal, vai estar escrito lá: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então o cristianismo é uma religião única, é uma religião a qual o seu fundador está vivo e continua vivo e está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então logo de começo, é isso que a gente prega, é isso que a gente ensina. A gente só ensina aquilo que é bíblico, tá bom? Então eu não vou poder parar aqui. Exemplo, para tudo que eu falo aqui eu tenho um texto bíblico. Para cada ponto que eu vou falar aqui, eu tenho um texto bíblico. Agora, se eu for parar, eu vou ler mais de 150 textos bíblicos aqui. Então, eu só vou ler textos principais, tá bom? Qual é o texto que a gente prova que Jesus está vivo? O próprio João, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, o próprio Cristo falando, vai dizer: olha, eu sou o primeiro e o último, não temas. Não tema, estava morto, mas revivi e estarei vivo para todo sempre. Então aquilo que a gente professa e prega, um Cristo vivo, ele está pregando, meus irmãos, aquilo que ele mesmo está dizendo. Ele mesmo está se declarando que vive e vive para todo sempre. O que a gente acredita também? Que a sua morte, que a morte de Cristo, não haveria redenção. O que acontece disso? A morte de Cristo é importante porque não haveria redenção, libertação da humanidade, do mundo, se não fosse pela morte de Cristo. Ok, irmão? Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Vou dar bastante texto aí e está gravando aqui. Quem quiser reouvir, rever, marcar direitinho em casa, tá bom? Vai estar no meu YouTube lá. Vamos lá, o que diz aqui em Hebreus 5:9? Olha o que diz aqui a respeito da redenção de Cristo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então o que significa isso? A morte de Cristo foi a consumação para a libertação eterna de todos aqueles que obedecem, praticam os seus ensinamentos, irmão. Ok? Então a morte de Cristo não foi uma morte em vão. Sem ressurreição não haveria esperança para a humanidade. Então Cristo, olha só, irmão, se Cristo somente morre, como morreu Maomé, como morreu Buda, e ele não ressurge, nós temos uma problemática aí. Se um próprio fundador não consegue ressurgir, como ele vai ressurgir aqueles que praticam na fé? Como é que a gente pode pregar aqui uma vida eterna, se o próprio fundador dela e os seus ossos estão na terra? Mas nós temos um Cristo aqui diferente. O cristianismo é diferente. O cristianismo, ele vai mostrar aqui uma ressurreição e uma esperança para todos aqueles que nele crê. Nós temos uma esperança em Cristo hoje, porque ele ressuscitou. E olha o que o apóstolo Paulo aqui vai declarar.
em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 e 18, esse é o texto base para todo crente aqui se animar, para todo crente aqui sair firmado na igreja que está, na fé que está e no Cristo que professa. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, 1 Coríntios 15, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Olha só, esse texto aqui é maravilhoso. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Que fé é essa, rapaz? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que fé é essa? O que eu estou fazendo aqui? Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu estou aqui em vão. É por isso, irmão, que tem que ter um ânimo da gente colocar os nossos pés aqui dentro. Tem que ter um ânimo, porque nós não estamos aqui brincando. Nós estamos falando aqui de alguém. É por isso que culto de doutrina é importante, porque tem gente que brinca com a fé. Tem gente que brinca com as coisas de Deus. Tem gente que brinca, muitas das vezes, e pensa, meus irmãos, que a fé em Cristo é uma fé banal, que os ensinamentos de Cristo é um ensinamento banal. Não caiu a ficha ainda. Nós entendemos aqui o seguinte: o apóstolo Paulo, abrindo a mente da igreja de Coríntios, ele vai dizer assim: olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Então, pessoal, dá uma sacudida. O que está dizendo assim, pessoal? Cai a ficha aí de Coríntios. Nós temos um Cristo que ressuscitou. Então, a nossa prática de fé não é em vão. O nosso caminhar não é em vão. O nosso sacrifício não é em vão. A nossa luta contra o pecado não é em vão. A nossa luta, meus irmãos, em permanecer diariamente fiel não é em vão. Porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, um dia Ele vai também ressuscitar aqueles que nele crerem. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, a ressurreição de Cristo é a nossa primícia. O que é isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressuscitar. É por isso que de vez em quando o pastor sobe aqui em cima, a gente não entende, né? Ele diz assim: eu tenho medo da morte. Sabe por que a gente não tem medo da morte? Porque Cristo foi a primícia daqueles que ressuscitaram. Então Ele tem poder de ressuscitar o meu corpo, mesmo que eu esteja morto. Mesmo que eu esteja morto. O apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso. Ele vai dizer que no toque da trombeta, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos, e pontinho, são fiéis, serão transformados. Se eu quisesse parar a mensagem aqui, eu tenho um motivo mais do que suficiente da gente permanecer fiel na igreja, só pelo fator daquilo que a gente crê. Então a nossa fé não tem sido em vão. Olha o que ele diz aqui: ainda permanecer nos vossos pecados? De maneira nenhuma. Se a nossa fé não é em vão, se nós temos um Cristo que ressuscitou, a gente não pode permanecer nas práticas de pecado. A gente tem que ter uma mudança, a gente tem que ter uma transformação, porque o que está em jogo é a minha salvação, é a salvação da minha família. Na realidade, corta aqui o cordão umbilical, é a minha salvação que está em jogo, porque a salvação é indivíduo, mas eu sou o tutor da minha família, eu sou responsável de trazer. Rapaz, agora o negócio pegou. Eu sou responsável de trazer a minha família aos pés do Senhor. Olha só que interessante. Você sabia que até por isso nós podemos perder a nossa salvação? Porque o caboclo, ele pensa que ele está bem, mas vai chegar naquele dia, aí ele vai dizer: cadê a mulher que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? O que tu fizeste para trazer a tua família até a igreja? O que tu fizeste? Tem gente dando bobeira, irmão. Tem muita gente dando bobeira, vivendo o evangelho individual. A pessoa é casada, mas está vivendo o evangelho individual, não tem tomado conta da sua casa, não tem tomado conta dos seus filhos, não tem tido a responsabilidade como sacerdote da igreja de trazer a sua família aos pés do Senhor. Naquele dia vai ser cobrado. É do caboclo, é do homem, é do sacerdote. Está entendendo?
Nós precisamos verdadeiramente entender que a minha conduta, a salvação é individual. Mas se eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um esposo, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu como sacerdote dessa casa, eu preciso trazer a minha família, eu preciso trazer a minha família para perto de Deus, para perto da arca, para perto da presença, para perto da glória. Até nisso nós seremos julgados. E eu acredito, irmão Augusto, que é uma grande possibilidade de sermos condenados pela nossa negligência familiar. Pegou, né? Se pegou para ti e para mim, que a minha cabeça está rodando aqui. Não queria, esse aqui eu saí agora, saiu agora aqui. Até em mim aqui traz uma certa dificuldade. Eu digo, meu Deus, eu tenho um legado da Anabela, eu tenho um legado do Vinícius, eu tenho um legado do Marcelinho. Então nós precisamos entender muito bem isso daí. As obras de Cristo são amplas, mas aqui nós vamos focar na sua morte. Tem muita coisa que Cristo fez, mas a gente vai estar focando aqui na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu, e também nas implicações teológicas da sua morte, expiatória, vicária, a favor de todos os pecadores. A gente vai entender muito bem hoje a respeito, né, de expiação, de propiciação e ascensão hoje. Quem sabe pode ser nomes assim esquisitos para você, mas a gente precisa entender muito bem isso. Então vamos aqui trabalhar a morte de Cristo. A morte de Cristo, como muita gente pensa aí, tem muita gente que tem esse pensamento. Um exemplo aqui. Eu não gosto de falar de religião, mas eu falo daquilo que eu conheço, falo daquilo que eu estudo. Exemplo, os espíritos, ele tem Jesus como uma máquina, um ser do mais alto nível. Mahakma significa alguém em perfeição. Então, o espiritismo kardecista vai ter o Cristo como um cara que veio em alta perfeição. Está entendendo? Mas nunca vão olhar para Cristo como se fosse um Deus. Exemplo de uma fé que eu participei pelo menos 2 anos antes de ser cristão. Eu participei da religião Bahá'í. Poucas pessoas sabem disso, só alguns amigos meus sabem disso, e às vezes eu falo isso aqui em púlpito aqui. Eu participei da fé Bahá'í pelo menos por 1 ano. Quando eu comecei a estudar aqui no Mairou, a dona Ferial, que era a dona aqui do colégio Mairou, ela era minha madrinha, e eu me introduzi na fé Bahá'í, tá entendendo? Por causa dela. Moral da história, eu estudava de graça no colégio, eu comia de graça, eu fazia tudo de graça. Em dia de segunda-feira eu ia para a sede Bahá'í. Eu cheguei a ganhar algumas pessoas para Bahá'u'lláh. O fundador da fé Bahá'í chama-se Bahá'u'lláh, o mediador Abdu'l-Bahá, e o filho de Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi. Então eu sei dessas coisas porque eu ensinava isso. E o que a religião Bahá'í diz? Alguém aqui já foi evangelizado? É tão perto aqui. Alguém aqui já ouviu até falar da religião Bahá'í? Alguém? Já participou de algumas reuniões? Irmã Valdizia, chegou a participar de alguma reunião? Pense em umas orações lindas. Pense num negócio lindo. Tokozanini lalabaoki, deli labucana, utolacula. Tudo, irmão, eu vivi disso. A minha mente trabalhou muito nisso. Foi no tempo em que Deus tinha a predestinação, eu não acredito nisso, mas eu fui predestinado a ser alguém dentro da igreja. Eu fui tirado de lá e vim para cá. Mas o que a religião Bahá'í diz? A religião Bahá'í diz que Cristo era também um ser perfeito, mas o cara da vez era Bahá'u'lláh. Então tem muita gente por aí, muita religião que vai até aceitar o Jesus que eu e você. Vai aceitar Jesus como profeta, vai aceitar Jesus como um homem justo. Eles vão dizer o seguinte, que Jesus, ele foi um homem justo, que foi sacrificado injustamente. Muita gente vai dizer isso. A filosofia vai dizer isso, porque não tem como mais esconder Jesus, irmão Robson. É comprovado que existiu um Jesus histórico. É comprovado que existiu um Jesus que morreu na cruz. Não tem para onde correr.
Não tem como esconder o meu e teu Jesus. É comprovado que existiu um Jesus que andou no meio de pecadores e que morreu na cruz. Ok? Não tem para onde correr. Mas a mente de alguns filósofos, a mente de algumas religiões vão falar que essa morte foi de um justo, ok? Foi um sacrifício, aquele negócio todo, mas não foi nada demais. Aconteceu, pronto, acabou. Moral da história, mataram o justo. E para nós, da igreja, o que a gente pensa sobre a morte de Cristo? Primeiro, a morte de Cristo para a gente foi um sacrifício, foi uma obração pelo pecado. Deus recebeu como propiciação pelas nossas ofensas, ok? Então quando Cristo morreu, Ele estava morrendo pela humanidade, Ele estava morrendo por mim, estava morrendo por você. Foi realmente um sacrifício para fazer o religário. Eu não sei se vocês sabem, no latim, religião significa religare. Religare o quê? O homem da terra a Deus. Então esse é o papel da religião no mundo, fazer o religamento do homem que está afastado de Deus com Deus. A verdade é, Cristo morreu na cruz para religar o homem novamente com Deus, porque até então Adão e Eva desligaram. Nós estávamos desligados, errantes, pecadores. A lei, não se engane, a lei mosaica nunca salvou ninguém e nunca salvará. Nós só estamos aqui por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. O que a gente entende aqui? Nós vamos encontrar dentro de Mateus, nós vamos encontrar dentro de Marcos, nós vamos encontrar dentro de Lucas e João a historicidade do Cristo. Preste bem atenção, isso aqui é muito importante, até anote se for o caso. A historicidade de tudo que Cristo fez você vai encontrar nos evangelhos, mas a doutrina você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas, nas epístolas universais. Não tenho nem tempo para estar declarando, dividindo cada uma. Vai encontrar em Apocalipse, aí você vai encontrar a doutrina e você vai entender o porquê da morte. Porque nos evangelhos você vai ver a história de um Cristo que viveu, que andou entre os pecadores, que fez milagre, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Mas a doutrina do entendimento, do porquê, da expiação, da ascensão, da obração, você vai encontrar nas cartas paulinas, em Atos dos Apóstolos, em Apocalipse. E o que vai dizer esse corpo doutrinário? Primeira coisa, o primeiro anúncio da vinda do Messias já havia previsto na sua morte. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai ficar bem claro que o Messias, né? Antes de falar sobre isso, eu me lembrei de um videozinho que eu vi por esse dia na internet, que sempre quando está perto da semana da Páscoa, né? As igrejas ou o mundo aí fora fazem encenações, né? Encenações da morte de Cristo. E teve um caboclo, se eu não me engano, lá no Nordeste, que ele subiu em cima do palco com um capacete. Quem viu isso aí? Subiu em cima do palco com um capacete e ele bateu no cara que estava crucificando Cristo. Uma encenação teatral. Quem já viu? Quem viu na internet isso daí? Ele subiu e começou a dar com um capacete no cara lá, teve que entrar segurança, um terror. Tocou um terror. Até hoje muita gente não entende isso. Até hoje muita gente não entende. Gênesis capítulo 3, versículo 15 vai deixar bem claro: aquele que nasceria da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente pisaria no seu calcanhar. Muita gente não entende. Cristo ia destruir a ligação maligna, né? Ia destruir a ligação maligna com a humanidade, ok? Mas infelizmente ele teria que sofrer, padecer e morrer. Gênesis capítulo 3, versículos 15, é a primeira profecia messiânica e muita gente não entende. Se Cristo não morresse, ai de nós. Se Cristo não morresse, ai de cada um de nós. Se Ele não tivesse morrido, derramado o seu sangue naquela cruz do Calvário, ai de nós, irmão. É por isso que quando Ele está lá no Getsemane, meus irmãos,
por 2 vezes, ele tenta retroceder, ele vai lá com os discípulos assim, ora, vigia, o negócio está pegando, ora, vigia. Segundo alguns doutores, eu concordo com essa linha de pensamento, Cristo, lá no Getsemane, estava sentindo todas as dores, estava tendo revelações da crucificação, e o pior de tudo, ele tem uma, não suporta a volta. Só que quando ele volta para lá de novo, aí ele tem outra revelação, ele vai passar por 4 vezes, né? Porque por 3 visões ele sente as dores, e na 4ª vez é na veracidade, na 4ª vez é como diz no caboclo, é para valer. Mas na 3ª vez, você vai observar que ele vai lá e ele vai dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, nas primeiras 2 vezes, e na 3ª vez ele vai dizer: que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Pronto, acabou. Se ele não tivesse padecido, miseráveis éramos nós hoje. Se ele não tivesse morrido. Então a morte de Cristo, ela vai trazer o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso fala sobre o sofrimento, também sobre a glória de Cristo, ok? O sofrimento, ele morrendo, e a glória, ele destruindo a ligação do diabo com a humanidade. Eu volto a repetir aqui, muita gente aí fora não sabe que já está perdoado. Vocês sabiam disso? Porque Cristo não faz acepção de pessoas. Olhe para cá, porque tem muita gente que não entende o que é pecado ainda. Muita gente que pensa que pecado é aquilo que você fez hoje na sua casa, o mal que você fez para sua esposa, o palavrão que você soltou. Isso é pecado cotidiano, isso é pecado pessoal. Quando Cristo morreu, ele veio morrer pelo pecado do mundo, pelo pecado que dividia e que fazia separação entre os homens. É um pecado, na realidade é um sacrifício que não precisa ser feito de novo, irmão de sangue. Não precisa, é único. E ele não fez só para A, ele não fez só por discípulo, ele fez para todo mundo. O que está faltando, irmão Gebes? Aquela pessoa que está lá fora reconhecer o sacrifício dele. Pronto, acabou. Reconhecer ele, reconhecer que ele é Senhor, reconhecer que ele morreu por ele. Pronto, acabou. É isso que está faltando. E como é que isso pode acontecer? Somente pela pregação do Evangelho. Isaías 43, como saberão que não tem quem pregue? Como entenderão que não tem quem ensine? Esse é o papel da igreja. É por isso que Cristo vai deixar lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a ordenança. A Bíblia, ela é sistemática. Uma coisa vai se encaixando na outra. Quem aqui já montou Lego aqui? Quem aqui? O plano de Deus é uma coisa se encaixando no outro, irmão. Quem aqui já perdeu uma pecinha do Lego? Quem aqui, exemplo, hoje o Lego está vindo, criançada aqui, né? Gabriel está aqui. Hoje a peça do Lego, ela vem tipo assim: vamos montar um navio. E se você perder uma peça, você não monta o seu navio. Assim é o Evangelho. O Evangelho, ele precisa de várias situações para você estar bem. Se você deixar uma dessas situações de lado, aí você pode perder a sua salvação. Louvado seja Deus. Fala do sofrimento, da glória. Os detalhes da morte de Cristo são revelados progressivamente no transcorrer do tempo. Olha só que interessante. O sofrimento e a morte de Jesus foram anunciados de antemão no Antigo, por figuras, por tipos, e começam pelo ritual do tabernáculo. Olha o que diz aqui. Quero que você abra comigo aqui o texto. O texto de Hebreus, capítulo 9, do versículo 21 ao 23. A gente vai ver aqui que desde o Antigo Testamento é anunciado em forma de figura, em forma de tipologia, a morte de Cristo. Eu vou ler, tá bom, irmãos? E semelhantemente expergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei, e purificaram com sangue
E sem derramamento de sangue não há remissão. Dá uma paradinha aí. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, se não acontecesse o derramamento de sangue de Jesus, nós não podíamos ser libertos do pecado. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios melhores do que este. O que a gente aprende aqui? O que a gente entende aqui? Que todo sacrifício da lei mosaica, ela foi como figura, ela foi como tipos daquilo que Cristo iria fazer na cruz do Calvário. O cordeiro, o degolado cordeiro, o sangue do cordeiro aspergido sobre o povo, é só uma figura daquilo que Cristo um dia iria fazer pela humanidade. É por isso que a gente tem que ver a morte de Cristo com outros olhos, com outra perspectiva. E olha só que interessante aqui, o Novo Testamento ressalta o cumprimento dessa profecia. Então todas as figuras do antigo, tabernáculo, cordeiro, a pessoa colocar a mão sobre o animal ser degolado, o sangue ele ser jogado sobre o povo, tudo era figura, tudo era tipo. Pastor, quando isso se torna realidade? No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, que nós vamos ver a historicidade, o nascimento virginal de Cristo. Com 30 anos ele é batizado, com 3 anos e meio de ministério, ele finaliza o seu ministério fazendo, meus irmãos, a qual a gente chama de via cruz. Desde o momento em que ele coloca a cruz, a qual ele é machucado, a qual ele é levado para o sinédrio, a qual ele é levado na frente do povo, sobre Barrabás, né? Está ali Barrabás, aí Pilatos diz assim: esse aqui é justo. É terrível, irmão, isso daí. É terrível. Esse aqui é justo. Vocês querem verdadeiramente matar o justo? E o sangue dele? Quando Pilatos está lavando as mãos ali, ele está dizendo assim: eu não estou me envolvendo com esse sangue que vai ser derramado. Olha o que Pilatos estava perdendo. E olha a problemática. Olha o que o povo judeu vai dizer: que o sangue dele cai sobre nós, que o sangue desse justo cai sobre nós. Então o que acontece aqui? No Novo Testamento nós vamos ver o cumprimento da profecia de que um dia um homem iria morrer. As tipologias do céu. Deus, quando faz o tabernáculo, ele faz tudo aquilo que um dia iria acontecer no seu Filho Jesus Cristo. Vamos entender aqui a morte vicária de Cristo aqui. Como é que a gente pode entender isso? A morte vicária significa uma morte substituta. Olhe bem para mim aqui agora. A morte vicária significa uma morte substituta. Quem pecou? Quem pecou? Foi Cristo que pecou? Quem pecou? Adão, Eva e toda a humanidade se tornou pecadora. Lá no Salmo 51 vai dizer que todo aquele que nasceu de carne nasce sob corrupção. O que acontece? Irmão Sila, antes de conhecer a Cristo, eu era pecador, a senhora era pecadora. O que acontece? Morte vicária significa uma morte de substituição. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por toda a humanidade. Sabe qual era o certo? Sabe qual era o certo? Pela desobediência, todos morrerem. E até hoje todos morrem. Não tem para onde correr. É uma coisa que não pode ser mudada. Todo homem morreu, assim como o homem pecou, toda a humanidade pecou, assim um justo também viveu, e por causa da justiça dele todos nós nos tornamos justos. Mas a condenação da morte ainda está sobre nós. Então o que acontece aqui? A morte de Cristo foi uma morte de substituição. Ele não pecou, foi eu que pecou, eu que estou sendo condenado à morte. O
quem tinha que morrer naquela cruz era cada um de nós aqui, menos o Cristo. É por isso que a teologia vai chamar a morte de Cristo de uma morte vicária. Moral da história, ele diz assim: esse aí não vai morrer não, eu me entrego por ele. Eu estou me entregando, eu estou me substituindo por ele. Isso que significa morte vicária. Então entenda uma coisa: quando Cristo morreu na cruz do Calvário, às vezes a gente é tão ingrato que não entende isso. Ele está morrendo por mim, ele está morrendo por você. Não tem para onde correr. A morte vicária, o que a gente entende disso aqui? Todo sacrifício do Antigo Testamento fundamentava-se da ideia da substituição. Exemplo: toda vez que um cordeiro era trazido para o sacerdote, e o sacerdote pegava e chamava aquele cara que era pecador e dizia assim: coloca a mão sobre o cordeiro e agora confessa o teu pecado. Aí o cara confessava o pecado, e o pecado era transferido para aquele cordeiro, e o cordeiro se transformava em pecado. O certo era o caboclo morrer porque desobedeceu, mas ele transfere ali para o animal no Antigo Testamento. Então o que acontece? O sacerdote pegava, degolava aquele animal que foi substituído. O certo era morrer o cara que pecou, mas era substituído pelo animal. O sacerdote cortava ali, aquele animal morria e o sangue era aspergido sobre a pessoa. Então o que acontece? Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o meu e o teu pecado. Era para mim e você morrer, só que Cristo apareceu e levou todos os pecados da humanidade sobre ele. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Olha o que diz aqui Levíticos capítulo 1, versículo 4: e porás a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele por sua expiação. Tinha que colocar a mão no animal, para que o pecado fosse transferido para o animal. Só tinha um problema: pode inventar cordeiro nesse mundo, o homem deixa de pecar? Deixa de pecar? Se fosse morrer só aquele cordeirozinho, o cara não pecasse mais, o problema é que anualmente ele tinha que trazer. Anualmente ele tinha que trazer. E eu quero abrir até um parênteses aqui. Às vezes a gente força muita barra na igreja. A gente quer que a pessoa que está do nosso lado seja perfeita. É bom que tem coisa aqui que eu levo doutrina para a igreja. Tem gente, irmão, eu vou lhe dizer aqui bem claro: existe pessoas que olham para a vida de todo mundo, e se você olhar para a vida das pessoas, você vai encontrar defeito. Preste bem atenção no que esse pastor novo aqui está falando aqui. Pode anotar, é batata. Quando você vê alguém falando mal de alguém, por mais perfeito que o caboclo seja, você vai encontrar algum defeito dele. Mas você sabe qual é o problema das pessoas que condenam e falam mal de todo mundo? É que ela não consegue olhar para dentro dela, para a família dela e para as atitudes dela. E provavelmente ela esteja mais miserável, mais dependente, mais pecadora do que da pessoa que ela está falando. Porque primeiramente ela está julgando, e só quem tem poder de julgar é Deus. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de estar no meio desse tipo de gente, irmão. Muito cuidado. No meio a gente tem que estar, mas a gente tem que ter uma postura de homem. Tem gente que não consegue ser homem, é homem de Deus aqui. Eu sou homem de Deus, pô, vestindo uma gravata, um terno. Mas na hora de se tornar homem de Deus, irmão, vamos parar com essa palhaçada? Porque ela não é melhor do que eu, nem ninguém é melhor aqui. Isso aqui não vai trazer edificação para ninguém. Não vai trazer edificação. Você não pode aceitar, nem que seja do seu melhor amigo. Nem que seja do seu melhor amigo. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa: eu quero que Deus me mate, mas eu estou perto do pastor e a nossa conversa é uma conversa saudável. A gente conversa sobre coisa da igreja. Às vezes a gente se junta para não conversar sobre a igreja, entendeu? Entendeu, Augusto? A gente conversa sobre a igreja em reunião de dirigente, mas a gente evita, a gente brinca, a gente fala de outra coisa, a gente fala do jogo do Flamengo, a gente fala, né, de outro tipo de coisa, mas menos sobre a igreja, porque a gente vive aqui dentro. E as nossas amizades não podem. Tipo assim, lá fora eu não posso deixar me envolver com o problema dos outros, né? Se a gente falasse
Se falar mal dos outros fosse resolver o problema dos outros, amém. Mas falar mal da pessoa, quando a pessoa não está presente, resolve o problema de alguém? Sabe mesmo, resolve? Sabe o que vai resolver? Quando a pessoa tomar uma vergonha na cara, parar de falar mal e chegar assim, Elisângela, poxa, não vou com a tua cara por causa disso aqui, a tua atitude não foi legal, Isso é ser homem, isso é ser mulher de Deus. Até a criancinha está dizendo ali, isso é ser homem de Deus, isso é ser verdadeiro. Fora disso é falsidade, é pecado, é miséria, é câncer no meio da igreja. Está entendendo, irmão? Doutrinariamente aqui falando, se for falar mal dos outros, resolver esse problema do caboclo, mas não resolve. Sabe o que resolve? Você ser homem, você ser mulher, você ser verdadeiro, você ser crente, chegar com o terror e dizer, rapaz, tu está andando por aqui, isso aqui não é certo, tu está andando dessa maneira, eu acho que não é certo, você pode melhorar. Isso muda. É isso que muda, é isso que faz alguém diferente, é isso que faz alguém perfume de Cristo, é isso que faz alguém sal, é isso que faz alguém luz. Não se engane, não se engane. É igual aquela história, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. A descrição do Cordeiro Pascual desde o êxodo do Egito aponta para Cristo e seu sacrifício. Êxodo capítulo 12, versículo 46. Vou ter que correr, irmão. Não se levara daquela carne fora da casa, nem dela quebrar os seus ossos. Isso aqui é uma outra profecia. Uma outra profecia. Eu não sei se vocês sabem, mas os dois ladrões que estavam do lado de Jesus tiveram as suas pernas quebradas, porque o horário estava passando, depois das 6 horas, já era Páscoa, e é tipo assim, o soldado olhou um pouco assim, bora, quebra as pernas para morrer rápido, porque depois daí já vai ser pecado, já é sábado, já é Páscoa, é uma problemática. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, aí o cara vai dizer assim, está morto, rapaz, mas não pode sair vivo daqui, pega uma lança e crava nele. A historicidade vai dizer que o cara que cravou a lança, cravou, quando ele puxou, saiu água e sangue. Alguns vão dizer que aquele caboclo era cego. Eu não tenho nem a fonte para trazer aqui, não me lembro a fonte, porque não sei se é Eusébio de Cesareia, mas vai dizer que o cara que cravou lá era cego, Augusto. E quando o sangue e a água caiu no olho do caboclo, ele voltou a enxergar, diz que ele se ajoelha no chão, se tremendo todinho, e diz assim, verdadeiramente matamos o Filho de Deus. Até os ímpios, até na morte, até o Cristo morto, ele estava operando milagre, até o Cristo morto estava mostrando quem ele era. Está entendendo? A importância da morte de Cristo, uma morte vicária, o Cordeiro Pascual, tudo profetizado, né? O caráter da morte substituta de Cristo é anunciado de maneira direta desde o Antigo Testamento. Está escrito em Isaías 53, versículo 6, o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que é legal nisso aqui? É que tem gente que se acha, mas nós só estamos aqui por causa da morte dele. Por melhor que eu seja, por melhor que seja o meu caráter, por melhor que seja o meu andar, por melhor que seja o meu vestir, Vandinho, não vale de nada. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Ai, cara, eu gosto do apóstolo Paulo, que tem hora que ele titubia, ele dá uma de doido mesmo, e está na Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer, essas coisas, vaidade, esse negócio todo, é todo o nosso isso é esterco. Vocês sabem o que é esterco no original? Isso, não precisa nem falar aqui, está gravando aqui, mas você entende o que é. O apóstolo vai dizer que não vale nada o nosso levantar, o nosso dobrar, o nosso tudo, o nosso vestir, as nossas comunhões, as nossas comungações perante
Quem nos trouxe a salvação não vale nada. O que vale para nós sermos salvos e termos certeza da nossa salvação é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 6 vai dizer: Ele levou sobre ele os nossos pecados, Ele levou sobre ele as nossas iniquidades. Sem Ele e sem o sacrifício dele, nós somos errantes, miseráveis pecadores. Ninguém pode se auto-justificar, é Ele que nos justifica. E eu vou lhe dizer uma coisa: tanto parte para um lado como parte para o outro, porque tem gente que se acha perfeito e diz assim: eu fui escolhido para estar aqui porque eu sou bom, eu fui escolhido para estar aqui porque eu sou justo. Você se engana e não conhece a morte do Cristo. Cristo, Ele veio para os pecadores. Eu acho que eu estava falando isso ontem aqui no Gal, que eu vi o Gilmar Fiuza pregando, e o Gilmar Fiuza deixou essa deixa aí, e eu acredito que eu vou demorar muito para me esquecer disso. Gilmar Fiuza disse o seguinte, grande pregador, ele vai dizer: se Cristo voltasse hoje para evangelizar o mundo, olha só, Augusto, você não estava aqui ontem, pega essa daí. Se Cristo voltasse hoje para evangelizar o mundo, o último lugar que talvez nem viesse seria a igreja. Por mais que ele tenha saudade da igreja dele, ele seria o último lugar, ou talvez nem viesse na igreja, porque está todo mundo salvo. Está todo mundo salvo. Pelo menos era para estar. Pelo menos, no mínimo, tem que ter certeza de salvação. Ele até brinca, ele disse: o primeiro lugar que Jesus apareceria na tua cidade era no prostíbulo, era num bar, era numa esquina de sindicato. Porque entenda uma coisa: Jesus veio salvar aquele que estavam perdidos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Às vezes a gente olha assim para os outros, para a vida dos outros, aquele é um desgraçado, aquele é um bêbado, aquele é um drogado. Esse é o meu papel como igreja, é chegar nessas pessoas, é pregar para essas pessoas, é propagar o evangelho para essas pessoas. A igreja, ela é um quartel-general, meus irmãos, para propagar o mundo. Eu tenho mais a igreja como um centro hospitalar espiritual do que até mesmo um exército de pessoas que chegam aqui para serem curadas na alma, no corpo e no coração. Vocês estão entendendo? Esse é o papel da igreja, ser socorrista. O que a gente aprendeu terça-feira passada? Que o ministério de Jesus era baseado em 3 pilares, né? Era baseado, né, no ensinamento, no ensinamento, na pregação e na cura. Esse é o papel da igreja, irmão, ensinar. Não adianta a gente querer dizer assim, Augusto, mas eles são tão legais, né? Eles batem tambor lá, mas... Está entendendo onde eu quero chegar? Irmão, nós temos o papel de ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não tem jeito. Nós temos o papel de ensinar aquilo que é certo. Que igreja é essa, rapaz, que não ama o inimigo? Que igreja é essa que fala mal dos outros? Que igreja é essa que não obedece? Nós temos o papel de ensinar o caminho que deve ser andado. Nós não temos que ter medo de pregar aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo. Porque se a gente não ensinar, a igreja vai virar um lugar desorganizado, sem ordem, sem decência. Todo mundo faz o que quer. É por isso que é preciso ensinar, ovelhinha, por aqui. Jesus ensinou os seus 12, deixou aqui o ensinamento. E o ensinamento de Cristo precisa ser propagado no meio da igreja. Amai a Deus como a ti mesmo. E amai a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que perseguem. Esse é o ensinamento de Cristo, precisa ser ensinado.
Pregar a palavra de Deus. Tem gente que pensa que pregar a palavra de Deus, abra sua Bíblia, aleluia, aleluia. Tá lá no Gedeão Missionário. Nada contra. Um dia eu vou estar lá também. Tá lá no Gedeão Missionário. Pregar a palavra de Deus é pregar um Cristo, irmão, que morreu na cruz do Calvário. É pregar um Cristo, irmão, que derramou o seu sangue para salvar a humanidade. É pregar um Cristo que ressuscitou, está à destra, sentado do lado do Pai. É pregar um Cristo que um dia vai vir arrebatar a sua igreja. Um Cristo que transforma, que cura, meus irmãos, e que verdadeiramente um dia vai levar um povo para a eternidade. Essa é a pregação. E sempre andar, né, com a cura. Se tem alguém que tem poder para curar, o crente. Sabia disso? Se tem alguém que tem bálsamo, é crente. Crente que é crente. Crente que é crente. Aonde ele vê desordem, ele coloca ordem. Jesus, rapaz, é porque eu já estou indo para o outro lado aqui. Mas olha para cá, corta para cá. Recebe essa doutrina aqui. Certa vez os discípulos chegaram com Jesus e disseram assim: Senhor, tem gente pregando no teu nome aí, e não está no meio de nós. Estão pregando no teu... A gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que fazer alguma coisa, porque estão pregando no teu nome, mas não te conhece. Estão pregando no teu nome, mas não é no meio de nós. Aí Cristo disse assim: senta aí, não sabe de nada. Senta aí. Aquele que não espalha e junta, esses podem pregar. Estão entendendo o mistério de Deus? Aonde existia uma confusão, aonde existia uma problemática, Cristo estava lá com o óleo da cura. Meu irmão, essa aqui é a solução. Tem que ser pregado mesmo. Se eles estão pregando, a gente tem que tomar vergonha na cara e pregar mais ainda. Aqueles que estão dentro, estão comigo, não estão pregando, e aqueles que não estão pregando, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa incerta, tem uma problemática, né? Às vezes, eu vou lhe dizer uma coisa, não sei se você já ouviu alguém falar isso, mas eu já ouvi. Movandinho, eu já ouvi. Eu já vi gente dizer assim: se for para ser crente igual esse crente, é melhor não ser, porque eu sou melhor do que esse crente. Não é que é uma dor. Estamos no culto de ensinamento, é terça-feira. Não é que é uma lástima. Chega até ser mesmo uma desgraça, porque é sinal que aquilo que aquela pessoa tinha que fazer, ela não está fazendo. Do jeito que a pessoa devia andar, ela não está andando. As palavras que era para a pessoa estar falando, ela não está falando. Aí o cara chega a uma conclusão: se for para ser igual essa daí, é melhor não ser, porque eu sou melhor do que ela. Isso está errado. Não que a gente tenha que ser melhor do que ninguém, mas nós temos a responsabilidade de ser melhor do que esse mundo, de ser o sal, de ser a luz. E para isso Cristo morreu. Para isso Cristo, Ele ressuscitou. Para isso Cristo ascendeu ao céu. Vamos entender aqui sobre a expiação de Cristo. Nós cremos que Deus aceitou a morte do seu Filho Jesus Cristo como expiação pelo nosso pecado. Então não tem jeito. Onde é que a gente encontra isso? Hebreus capítulo 10, versículo 12. Liga aí, expiação. A palavra de Deus diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus. O que significa isso? Que a gente não precisa estar mendigando mais perdão de Deus. É claro que todo dia a gente tem que fazer a nossa oração, né? Senhor, a gente sabe, né, irmã Jace? A gente sabe. Nós sabemos. Mas está mendigando salvação? Não. Cristo morreu por um único sacrifício, irmão. Você aceitou Ele, confia nele, não precisa fazer mais nada, não precisa colocar gelo na cabeça, não precisa pagar a promessa, não precisa comprar cajado, não precisa comprar óleo não sei da onde, não precisa comprar água benta não sei qual lugar, não precisa. Aquilo que Ele fez foi suficiente para me salvar e para te salvar, e Deus aceitou o sacrifício. Então hoje entenda uma coisa: você está aqui, você é salvo, você é filho. Toda acusação que tinha contra a tua vida foi destruída na cruz do Calvário. Aleluia.
Nós temos que entender uma coisa, que dentro do ritual mosaico, dentro do ritual mosaico funcionava mais ou menos assim. Levíticos 4:35 diz o seguinte: assim o sacerdote por ela fará expiação pelos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Muito legal isso aqui, muito legal. Eu vou precisar pelo menos de uns 2 minutos mais, só para falar sobre isso aqui. Eu falei para vocês que no Antigo Testamento o cara trazia o cordeiro, sim ou não? Colocava a mão sobre ele, né, Augusto? E o pecado era transferido. O sacerdote, só que antes de receber o do povo, Diácono Robson, pega isso daí, cara. O sacerdote tinha que fazer por ele mesmo. Até o sacerdote era imperfeito. Até o sacerdote era pecador. Moral da história: quem foi que morreu pelo Cristo? Ninguém. Sabe por que não precisou ele fazer expiação por ele mesmo? Sabe por que não precisou, irmão, ele fazer expiação pelo pecado dele? Porque simplesmente ele foi perfeito, ele não pecou. Falei isso aqui no estudo passado. Ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Mas não tinha como Cristo pecar, não tinha como Cristo errar. Então o que acontece? Ele se tornou propiciação. Ele não precisou sacrificar por ele mesmo. Ele foi a propiciação aceita por Deus. Ele foi o único que viveu na íntegra, meus irmãos, a lei. Ele foi o único, meus irmãos, que verdadeiramente se tornou justo nessa terra. Até hoje. Ah, pastor, eu quero obedecer a lei. Fica à vontade. Fica à vontade para obedecer a lei. Mas te prepara, porque tu nunca vai conseguir. Então é melhor aceitar pela graça, entender que você não pode nada, entender que mais que você faça não vai adiantar de nada, e aceitar Cristo como Salvador e confiar que Ele te mudou. Isso é chamado de propiciação. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Moral da história: o derramamento teve que acontecer para haver propiciação. Propiciação significa o ato de apaziguar a ira divina e satisfazer a justiça de Deus. A partir do momento em que Deus derramou o sangue dele sobre a humanidade, automaticamente liga lá João capítulo 1 versículo 12, veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram, mas a todos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não há acusação. Tem gente que tem medo de falar com Deus, tem gente que tem medo de chegar com Deus. Você é filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para tirar a ira divina que existia sobre nós. Essa é a verdade. Por causa de Adão e Eva, existia uma ira divina sobre a humanidade. Mas a partir do momento que ele morreu por expiação e por propiciação, ele arranca, ele tira. É chamada tecnicamente de plenitude. Ele veio trazer a plenitude, o religar, ele veio nos ligar novamente com Deus, novamente com o Senhor, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Deus propôs Cristo Jesus para a propiciação por meio da fé no seu sangue. Olha só que legal. Hoje, irmão Augusto, você não precisa trazer um animal, mas pela fé. Quem é que já viu Jesus aqui? Tem gente meio perturbada aí no meio da igreja que pode até levantar a mão e dizer: eu vi. Meu Deus, tenho até medo desse pessoal que veio, né? Perigoso esse pessoalzinho aí. Então o que acontece? Olha, eu vou deixar uma deixa aqui de um texto. Olha só, tem gente que só crê: se Jesus aparecer para mim, eu mudo. Coitadinho de você. Coitadinho, pobre Ed. É muito pobre a pessoa que para mudar tem que Jesus aparecer lá. Delcio muda. Não, isso é pobre.
Olha o que ele vai dizer para Tomé. Tomé vai dizer: tu não crê, Tomé? Ó, Senhor, deixa eu tocar na tua chaga. Aí Tomé foi lá e tocou, e vai pegar a merenda dele. Jesus vai dizer: tu precisou tocar para crer. Bem-aventurado aqueles que não precisaram ver e vão crer. Você sabe o que é o bem-aventurado? É 3 vezes abençoado. Você não precisa ver Cristo. O sangue foi derramado há mais de 2.000 anos atrás. Mas se você acreditar que esse sangue que foi derramado vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, a história da tua família, bem-aventurado tu és. E pela fé no sangue que foi derramado, você alcançará a vida eterna. É promessa de Deus. Dê uma salva de palmas por Cristo. Aleluia. E vamos terminar aqui, e vamos trabalhar aqui a ressurreição do Cristo. É importante a ressurreição do Cristo. Nós cremos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Vocês acham isso uma problemática para vocês? Pregar que Cristo ressuscitou? Pode até não ser hoje, mas foi um dos piores escândalos dentro da história. Está entendendo, irmã Jéssica? Como é que a gente pode dizer assim? Zombaria, né? Zombar. Foi uma das piores zombações dentro da história. Cadê o teu Cristo? Ressuscitou. Aqui está a estátua aqui de César. Aqui a estátua aqui do imperador. Nós conhecemos ele como Deus. E a gente vê ele, adora ele também. Cadê o teu? Não tem nem vê quem é. Ressuscitou, mas está na onde? Ressuscitou, mas fugiu para onde? Então foi motivo de muita zombaria a ressurreição de Cristo. Parece hoje um negócio legal, mas isso daí, para se firmar, deu uma problemática. Porque se você diz que alguém ressuscitou, até hoje você sabe quantas pessoas ressuscitaram nesse mundo? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E o caso de Jesus é um caso mais problemático ainda. Mais problemático, porque ele foi crucificado, transpassado, as mãos todas com prego. Vocês já conheceram a história de Klinger Wingerholtz? Smith Klinger Wingerholtz? Quem já ouviu falar aqui? Smith Klinger Wingerholtz. Fala mistério. Fala Smith Klinger Wingerholtz direto assim, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Smith Klinger Wingerholtz, ele é conhecido como o apóstolo da ressurreição. Ele, no seu ministério, ele ressuscitou através de Cristo. Que a gente fala assim, parece que o cara é poderoso, mas ele ressuscitou para mais de 10 pessoas no seu ministério. Não dá para me contar a biografia dele toda, procura na internet, procura o livro, mas vou contar um pedacinho aqui. Você sabe como é que Deus usava ele? Não era de chegar assim e ressuscitar morto, não. Tinha hora que ele estava em casa, irmão Vandinho. Isso é história, batido foto, aparecido em jornal. Meu Jesus é lindo, por isso que eu me amarro nesse Deus. Batido foto dentro da história, né? Deus chegava com ele e dizia: levanta-te. O cara não tinha nem morrido ainda. Levanta-te, vai lá no cemitério lá, tem um cara lá que vou ressuscitar aí. Ele levantava, ele ia lá. Eu já fui para vários enterros brasileiros, até mesmo da igreja. Rapaz, eu não entendo. Eu não entendo. Tá gravando aqui, mas eu vou ter que falar. Tem que falar. Teve um dia que o pastor estava falando para mim, que ele disse que foi no velório desse. Eu queria estar lá, cara. Eu queria estar lá, eu não estava não. Disse que uma pessoa disse assim: não vai embora não, não vai embora não. E o caixão descendo, irmão Luiz, não vai embora não, que negócio dela escorregou, entrou dentro da cova. Quando ela entrou dentro da cova: me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira, pelo amor de Deus, me tira daqui. Não, que ela disse assim: me leva junto contigo, me leva junto contigo. E quando caiu na cova, quis. Não entendo esse. Então, enterro em igreja evangélica no Brasil é muito esquisito, né? Tem gente que desmaia, levanta e desmaia, é um negócio terrível. Mas vocês já foram no enterro americano? Já viram pela TV enterro americano?
está o pastor ou o padre, o pessoal reunido aí canta um hino, aí lê a palavra, né? Aí só, ainda mais se for de uma solenidade, né? Aí dá tiro, pá, pá, pá. É um negócio lindo, maravilhoso, né? O camarada está entrando dentro da sepultura e o povo está ali agradecendo, porque é uma semente que foi ceifada na terra. O que acontece? Aí Mitch Klingewood chegava para mais de... Agora pense, 300, 400 pessoas. Aí ele chegava aqui, dá licença, eu quero... Quando você está no enterro, ainda era assim ainda. Quando vai para enterro, logo no enterro, o caixão está fechado. E às vezes abre o caixão só para os familiares, para dar o último... Dá licença. Eu quero chegar perto do morto. Não, mas você é o que é dele? Não sou nada. Mas você é o que é da família? Não sou nada. Mas dá para me chegar perto dele aí? Aí vai chegar, aí ele botar a mão, levanta em nome de Jesus, o caboclo levantava e 300 pessoas dobravam o joelho e aceitavam Jesus como Salvador. Por 10 vezes. Isso aconteceu no ministério de Mitch Klingewood. 10 vezes. Tem que dizer assim, na igreja não tem poder. Porque tu não sabe da história. Essa igreja é uma igreja poderosa. O cristianismo é uma igreja poderosa. Eu quero te dizer, olhando no teu, você não se conhece, você não sabe quem você é. Através da sua vida, da morte, da ressurreição de Cristo, o próprio Cristo vai dizer: os meus discípulos farão coisas maiores do que eu fiz. Ressuscitar morto, vigia para aquilo que Deus vai fazer através da tua vida, do teu ministério. Passe a acreditar no teu chamado. Vamos voltar para a doutrina? Vou terminar doutrinando. Hoje não sei porque eu estou indo para o lado da doutrina, não do ensino, mas Deus faz assim. Para de ver o ministério dos outros e foca no teu. Estou dando de graça aqui. Estou dando de graça. Para de focar nos outros e foca no teu. Acorda invocado e diz assim: Senhor, você é um instrumento teu. Agora é instrumento mesmo, não é ser pucaiado não. Estou invocado. Se tu está dizendo que eu sou teu discípulo e eu vou fazer coisas maiores, então comece a caminhar por onde? Comece a orar por onde? Comece a pagar um preço por onde? Começa a ser aquilo que você é, irmão. Começa a ser. Olhe para cá. Eu não estou querendo me aparecer, mas eu não era nem auxiliar da igreja. Está aqui, está gravado aqui. Você pode ligar ainda hoje para o pastor Ivanildo Moura e perguntar. Nem auxiliar da igreja eu era, mas quando eu subia num púlpito, meu irmão, eu não queria nem saber quem estava. É o teólogo, é o diácono, é o auxiliar. Abria a palavra e pregava, assim como eu prego hoje, eu pregava há 20 anos atrás, porque eu acreditei no meu chamado, eu acreditei no Deus que me chamou para pregar essa palavra com autoridade, com ousadia. Às vezes nós temos medo do homem, nós temos medo de título, irmão. Esse medo não é de Deus. Deixa Deus usar para fazer o bem. Você pode, para pregar a palavra pode. Agora, para fazer o mal, faça. Agora, se você entende que vai fazer o bem, vai pregar e vai trazer a gente não está amarrado para fazer o bem não, irmão. A gente não está amarrado para visitar um irmão não. A gente não está amarrado para visitar um necessitado não. Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu para isso, para nos deixar instrução. Olha o que diz as escrituras, que até ao terceiro dia ele ressuscitou segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dar evidência da ressurreição de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, Lucas vai escrever sobre isso. Ele vai dizer: o Deus que ressuscitou este Jesus, do qual somos testemunha todos os apóstolos. Eu não estou contando história da carochinha aqui não. Pessoas viram, pessoas tocaram. O Cristo realmente saiu daquele túmulo. Nós teríamos que ser uma religião. Às vezes a gente marca muito. Vou dar dados aqui para você. Talvez você saia daqui triste, mas não fique somente triste, saia daqui também revoltado. Hoje, o islamismo é a primeira religião do mundo.
Não é que dá para ficar arrasado com isso? Nós fomos o primeiro. Ganhamos o mundo todo. E agora estamos perdendo para o Islã. Porque, infelizmente, a igreja se acomodou. A igreja deixou de acreditar. E olha o trunfo que a gente tem na mão, Diácono Miraci. Maomé está lá. Os ossos dele estão em Meca. Onde é que está o corpo do nosso Cristo? Não está mais aqui, porque já ressuscitou. Às vezes nós não estamos acreditando naquilo que a Bíblia diz. Quando eu digo que o Cristo ressuscitou, eu estou dizendo que aconteceu, eu estou dizendo aquilo que está em Romanos capítulo 6, versículo 9, que diz assim, querido: havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, e não mais terá domínio sobre ele. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando Jesus ressuscitou, quando ele entrou no inferno, ele disse assim: passa para cá a chave, porque tu não tem poder sobre mim. Jesus Cristo é maior do que a morte. O Deus que ressuscitou, o Deus que eu sigo e que você serve, é maior, é superior à morte. Tem tanta coisa aqui que a gente pode pregar, e às vezes a gente passa desapercebido. A gente quer pregar um Cristo que morreu na cruz fraco, destruído. A verdade é que ele ressuscitou. É um Cristo onipotente, onipresente, onisciente, sempre foi, sempre será. Às vezes nós não temos colocado Cristo aonde ele deveria estar, na altitude, sobre todas as coisas. A ascensão vitoriosa de Cristo aos céus e a coroação do seu ministério. Após a sua ressurreição, ele foi levado aos céus. Lucas capítulo 24, versículo 51. Se alguém perguntar onde é que está o teu Cristo, onde é que está esse Jesus? Se ele ressuscitou mesmo, onde é que ele está? Aí tu vem para cá, abre aqui, Lucas capítulo 24, versículo 51. Sabe onde é que ele está? Vamos lá. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi levado ao céu. O teu está no túmulo, o meu está no trono. O teu está na terra aqui, esperando o julgamento. O meu está sentado no trono, a qualquer momento, esperando se tocar uma trombeta para ele buscar os seus. E vou bater mais um pouquinho. Tem uns certos amigos nossos aí que andam com um crucifixo. Tadinho deles. Coitadinho deles. Porque o Cristo deles, irmão Vandinho, é um Cristo que está ainda, ó. Um Cristo que está tendo um sofrimento eterno. Sabe onde é que está o nosso? O nosso não tem túmulo. Eu acho legal falar sobre isso. Eu fico emocionado quando eu falo sobre isso, porque nem o túmulo de Jesus era dele. Se você for procurar dentro da história, é fatídico isso. Jesus, você sabia que todo judeu tinha ele se preocupava mais com o túmulo dele do que com todas as outras coisas da vida? Bateu as botas, hoje tem um túmulo para ir. Jesus não se preocupou com o túmulo dele. Sabe por quê? Quando ele estava lá na cruz, alguém pegou assim, a José de Arimateia foi lá e disse assim: cadê um túmulo para ele? Não tem túmulo para ele. Ele nunca se preocupou com túmulo. Mas vamos fazer o seguinte: eu tenho um túmulo da minha família, bota no meu túmulo. Jesus não tinha túmulo, sabe por quê? Porque o túmulo era de José de Arimateia, porque Jesus nunca ficaria num túmulo. O lugar de Jesus não é numa cruz, o lugar de Jesus não é num túmulo. O lugar de Jesus, querido, é assentado como rei ao lado do Pai. Para alguns ainda vivem um Cristo morto, mas essa igreja vive por um Cristo vivo. Ele não está na terra, ele já ressuscitou. E aonde ele se encontra hoje? Ele se encontra no céu. Ele se encontra no céu. Para quê, pastor? Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. O apóstolo Paulo diz